Olá, eu sou a Duda do Thirteen Books e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro O Perfume, a História de um Assassino, do Patrick Süskind. Eu descobri esse livro no canal da Tatiana Feltrin, em que ela fez um vídeo há um tempo já falando sobre a história desse livro. Eu fiquei muito interessada em lê-lo, eu encomendei, assim que eu terminei de assistir o vídeo dela, ele chegou. Eu não li quando ele chegou, esse livro, ele ficou parado na minha estante há mó tempão. E só no semestre passado que eu tive a oportunidade de lê-lo, porque eu tive que fazer um trabalho, apresentar um artigo acadêmico para a minha turma, e na escolha desses artigos acadêmicos estava lá um que falava sobre essa obra e comparava o uso dos aromas no século XXI. E como também era o único artigo que me interessava, porque falava de certa forma sobre literatura, eu acabei escolhendo e lendo esse livro para aprender um pouco mais, né? Eu não necessariamente tinha que ler o livro para apresentar o trabalho, mas eu acabei lendo para ter mais, substância, assim, para poder apresentar o trabalho. E foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito sobre essa obra e sobre também o uso de perfumes no século XXI, né, que é o século que a gente tá. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês do que se trata esse livro, eu vou contar quais foram as minhas impressões sobre ele, e também eu vou comentar um pouco do que eu achei do filme, porque tem um filme baseado nesse livro. Vamos começar então pela história do livro. Esse livro daqui vai contar a história do Jean-Baptiste Grenouille, que é um garoto que nasceu sem cheiro. Eu sei, é muito estranho, mas ele nasceu sem cheiro, sem odor nenhum. Mas ele nasceu com uma aguçada sensibilidade olfativa. Como assim? Ele nasceu com a capacidade de sentir o cheiro de todas as coisas. Então é como se ele tivesse nascido com o nariz absoluto, melhor dizendo. Ele conseguia sentir o cheiro de todos os aromas e distinguir um do outro. Enfim, ele foi abandonado pela mãe logo quando ele nasceu. A mãe dele, logo depois de parir, no livro isso é uma cena horrível. Logo depois de parir ela corre, ela acaba sendo condenada à morte por causa disso. E isso não é spoiler, tá, gente? Porque acontece logo no início do livro. Logo depois disso ele é entregue a uma ama. Essa ama cuida dele por alguns dias, só que depois abandona, entrega pra um padre, porque não quer mais saber desse garoto, desse bebê, porque ela tem medo dele, porque ele não exala cheiro. E isso é muito curioso, porque a gente acha que, qual o problema dele não exalar cheiro, né? Mas é muito esquisito, porque cada um de nós tem um odor, digamos assim. E essa criança não tem, sabe? E as pessoas naquela época achavam que isso tinha algo a ver com algo maligno, com um demônio. E as crianças do orfanato também tinham medo desse garoto. Então essa ama abandona ele, o padre, não sabe o que faz com essa criança. Então desde o início do livro, ele é abandonado por todo mundo. Isso é interessante porque o amor, na forma como ele é apresentado na obra, o reconhecimento e a beleza também, esses três elementos dependem do cheiro. Então Jean-Baptiste, ele não é descrito como belo, ele é descrito como um homem esquisito, alto, magro, muito fraco, assim, sabe, meio esquelético. E ele não é reconhecido onde ele anda, porque ninguém sente a presença dele por ele não ter cheiro. Então, o fato dele não ter cheiro diz muita coisa, ele não é reconhecido. Ele não é notado, digamos assim, por onde ele anda. Ele foi abandonado por todos porque ninguém ama ele, porque ele não tem cheiro. Ele não é belo porque ele não tem cheiro. Enfim, até que um dia o Grenouille vai se tornar aprendiz desse perfumista chamado Baldini, em que ele vai adquirir conhecimento técnico sobre a produção de perfumes e garantir a volta da fama desse perfumista Baldini. Porque esse perfumista, ele já tá meio esquecido pelas pessoas lá de Paris, porque ele não produz perfumes bons há muito tempo. Então, com o Grenouille ajudando ele, né, com o Grenouille tendo esse nariz absoluto, perfeito, conseguindo combinar os aromas, diversos aromas juntos para formar uma fórmula maravilhosa, ele volta com a sua fama, né? Bom, depois de garantir a volta da fama lá do Baldini, o Grenouille, ele passa a ficar obcecado em manter o cheiro das coisas. Ele quer achar alguma forma de criar um perfume, de capturar mesmo o cheiro das coisas para que ele possa criar o melhor perfume já sentido. E ele tem essa ideia logo depois que ele vê uma moça ruiva andando pelas ruas de Paris
ele sente o cheiro humano, feminino, maravilhoso dela, e ele fica com essa ideia, ele fica com essa missão de criar o melhor perfume já sentido, o perfume perfeito. E é aí que ele começa a assassinar essas mulheres, e é por isso que o subtítulo é A História de um Assassino, porque Grenouille, além de produtor de perfumes, ele se trata de um assassino, porque ele vai assassinar essas mulheres virgens, e é importante que elas sejam virgens, porque nessa obra, as mulheres virgens, a pureza virginal, né, é associada ao divino aroma, a atividade sexual alteraria o cheiro feminino. No filme, isso só acontece no filme, o humor é tido como algo que também altera o cheiro feminino. Então, ele vai em busca dessas mulheres, assassina elas, e até que ele conhece a Laura, né, que é a Laura, uma menina ruiva, linda, maravilhosa, e ela é como se fosse a última pessoa que ele tem que assassinar para que o perfume dele fique pronto. Mas ele não pode assassinar ela na hora que ele conhece ela, porque ela ainda é muito nova. Então, ao longo do livro, ele vai assassinando outras mulheres, e ele vai esperando a Laura crescer para que ele possa assassiná-lo. E é muito interessante, porque no livro, eu não me lembro quantas são exatamente, são poucas, são 2 ou 3 mulheres que ele assassina, virgens e ruivas. Tem um porquê dessas 3 ou 2 mulheres serem ruivas, porque a ruivice, né, eu não sei se é assim que se fala, era raro naquela época e é raro até hoje. Então, esse perfume, ele tendo esse elemento raro, além do cheiro dessas mulheres, de várias mulheres virgens, ele realmente se torna o perfume divino, digamos assim, um perfume perfeito, porque ele tem aquele elemento secreto que é a ruivice, que é a raridade. Esse livro é genial, o que ele faz com esse perfume no final é assim espetacular. Eu não esperava de jeito nenhum o que foi o final desse livro, foi algo que me deixou completamente surpresa. O autor surpreende a gente de uma maneira fenomenal. E é por isso que eu recomendo esse livro para todo mundo, eu recomendo muito mesmo. É um livro que vai fazer você ficar surpreendida por um autor escrever uma história, criar uma história desse jeito, sabe? Dessa dimensão. Além desse livro ser fenomenal, ser muito bem escrito, a história ser muito boa, ele tem muitas críticas à França, principalmente Paris, que era um lugar muito fedido no século XVIII. Tem muitas críticas dos perfumistas que são aqui apresentados, o Baldini, o Pélissier e o próprio Grenouille, e ele também tem críticas à forma como o perfume era usado naquela época. E o filme também é fenomenal, ele é uma adaptação muito boa do livro, tem algumas mudanças, né, como esse fator do humor, que no livro não tem essa questão do humor mudar o cheiro feminino, mas no filme tem. Foi muito legal também ter visto as cenas do filme que eu vi sendo descritas aqui, como, por exemplo, como ele faz pra manter o cheiro das mulheres. A cena do quando ele nasceu foi também absurda, de boa. Tem uma cena também que ele tá no orfanato dessa ama que tá cuidando dele, que também é muito, muito bem feita. Então, assim, é um livro fenomenal. Eu espero que todos vocês que estejam assistindo esse vídeo leiam em algum momento da vida de vocês, porque é realmente muito, muito bom mesmo. Antes de eu ir, eu queria mostrar pra vocês uma outra edição que eu tenho desse livro que eu comprei no dia seguinte que eu li ele, porque tava tendo um sebo lá na minha faculdade e eu achei esse livro e eu tive que levar, que é essa edição daqui, muito linda, uma edição bem de sebo mesmo, né? E foi impressionante, porque foi no dia seguinte que eu tinha terminado de ler esse livro. Então, antes de eu finalizar esse vídeo, eu queria ler um trecho do livro pra vocês perceberem quão bem escrito ele é. E se eu ainda não convenci você que tá assistindo a esse vídeo a ler esse livro logo, vamos ver se esse trecho te convence. Então, vamos lá. Pois as pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador, da beleza, e podiam tapar os ouvidos diante da melodia ou de palavras sedutoras, mas não podiam escapar ao aroma, pois o aroma é irmão da respiração. Com esta, ele penetra nas pessoas, e elas não podem escapar-lhe caso queiram viver. E é bem para dentro delas que vai o aroma, diretamente para o coração, distinguindo lá categoricamente entre atração e menosprezo, nojo e prazer, amor e ódio.
Quem dominasse os odores, dominaria o coração das pessoas. É com esse trecho que eu finalizo o vídeo de hoje. Se você gostou dessa resenha, dê um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta a página do canal no Facebook e siga o canal nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Snapchat. Todos os links vão estar lá embaixo na descrição, para que vocês possam seguir o canal. E comente aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já assistiu o filme, ou se você pretende ler depois que assistiu esse meu vídeo, tá bom? É isso, obrigada por terem assistido e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais!